Dizem que o amor de mãe é um oceano sem fundo, que perdoa tudo, que tudo suporta. Mas quem diz isso, com certeza, nunca precisou olhar nos olhos do próprio filho e enxergar ali um completo estranho, um desconhecido moldado pela ganância. Hoje, daqui da minha cadeira de balanço, nesta varanda que a vida me devolveu aos trancos e barrancos, eu sei que existem dores que não cicatrizam com o tempo, apenas criam uma casca grossa por cima. A minha dor tem o rosto do meu Ricardo, o menino que eu embalei no colo, o homem para quem entreguei meu futuro sem pensar duas vezes. As pessoas me veem aqui, uma velhinha de cabelos brancos, e devem pensar que minha maior preocupação é se a novela vai começar no horário. Mal sabem elas que, por dentro, eu carrego o peso de uma guerra silenciosa, a guerra de ter sido traída pela única pessoa no mundo que eu jurava que me protegeria. Meu nome é Helena Santos Oliveira, e aos 82 anos, a memória já não tem a mesma nitidez para as coisas de ontem, mas, para as feridas de 30 anos atrás, ela é clara como a luz do sol que entra por esta janela. Eu prometo a vocês que esta não é uma história para arrancar lágrimas fáceis, mas sim para mostrar como a vida pode nos virar do avesso da forma mais cruel. É a história de como a mulher ingênua que meu falecido marido, Roberto, deixou para trás, uma viúva de 52 anos que só conhecia o amor e a confiança, precisou morrer para que outra mulher, mais forte e desconfiada, pudesse renascer das cinzas do abandono. Contar isso é como mexer em brasa adormecida. Queima um pouco a cada palavra, mas sinto que preciso fazê-lo, para que o vento leve o pó e talvez, só talvez, alivie o peso que carrego no peito. Antes de abrir o baú de lembranças que guardei por tanto tempo, eu gostaria de fazer um pedido simples, de coração. Me conta aí nos comentários de que cidade, de que cantinho deste mundo você está me ouvindo. Eu fico aqui nesta cidadezinha, Sorocaba, onde a vida passa mais devagar, e às vezes me sinto um pouco sozinha com meus pensamentos. Imaginar que minhas palavras podem cruzar fronteiras e chegar a lugares que meus pés nunca pisaram me dá um quentinho na alma, como se a gente estivesse aqui, pertinho, tomando um café e proseando na cozinha. É um jeito de eu sentir que não estou falando com as paredes, mas sim compartilhando um pedaço da minha jornada com outras almas, que talvez, em algum momento, também precisaram encontrar uma força que não sabiam que tinham. O ano era 1995. Fazia apenas um ano que meu Roberto tinha me deixado, e o silêncio na nossa casa em Sorocaba ainda era uma presença física, quase palpável. Eu podia sentir o cheiro do cachimbo dele, que se recusava a sair das cortinas da sala, e via seu rosto em cada porta-retrato sobre a lareira. Nossa casa era o nosso santuário, um casarão confortável, com um jardim nos fundos onde ele plantou minhas roseiras favoritas. Cada canto guardava uma risada, uma conversa, uma vida inteira construída a 4 mãos. Naquela época, aos 52 anos, eu me sentia como um barco sem leme, à deriva na imensidão da saudade. Meu único porto seguro, a minha única bússola, era meu filho, Ricardo. Ele era a continuação do Roberto, a promessa de que eu não estaria desamparada no mundo. E eu me agarrava a essa certeza com toda a força da minha alma de viúva recente e assustada. Minha rotina era um ritual para não enlouquecer com o vazio. Acordava cedo, regava as plantas que Roberto tanto amava e depois passava o espanador nos móveis, mesmo que não houvesse pó. A hora do almoço era a mais difícil. Eu cozinhava por hábito, preparando o bife à parmegiana que ele adorava, para depois me sentar sozinha à mesa posta para 2, comendo quase nada. As tardes se arrastavam lentas, preenchidas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo barulho distante das crianças brincando na rua. Eu vivia das lembranças e da espera. Esperava pelo fim de semana, quando Ricardo vinha de São Paulo me ver. A chegada do carro dele na frente de casa era o ponto alto da minha semana, o momento em que a casa parecia ganhar vida e cor novamente, me lembrando que eu ainda era mãe, que eu ainda tinha um propósito.
Quando Ricardo chegava, ele assumia o posto de homem da casa com uma seriedade que me enchia de orgulho. Sentava-se na poltrona do pai, pedia para ver as contas de água e luz e falava sobre a importância de manter tudo em ordem. "Pode deixar, mãe. Eu cuido de tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada disso", ele dizia, com uma voz firme que imitava a do Roberto. Eu entregava os papéis com um suspiro de alívio, sentindo um misto de gratidão e admiração. Via nele o homem responsável que eu e o pai dele criamos. Um filho exemplar que honrava a família. Na minha cabeça, aquela era a ordem natural das coisas. A maior prova de amor que um filho poderia dar a uma mãe que acabara de perder o chão. Mal sabia eu que essa delegação cega da minha vida era o primeiro passo para o precipício. A primeira nota dissonante nessa sinfonia de cuidado e amor era Patrícia, minha nora. Ela vinha sempre junto com Ricardo, com um sorriso educado que nunca alcançava os olhos. Enquanto meu filho me abraçava, ela passeava o olhar pela casa, não com a nostalgia de quem visita um lar, mas com a frieza de um avaliador. "Nossa, Helena, quanto espaço só para a senhora, não é? Dá um trabalhão manter tudo isso limpo", ela comentava, com uma doçura artificial. Ou então, "Essa mobília é linda, madeira de lei, hoje em dia não se fazem mais coisas com essa qualidade. Deve valer uma fortuna." Eu, na minha ingenuidade, respondia com um sorriso, achando que era apenas o jeito dela, uma moça da cidade grande, mais prática e menos apegada às coisas. Nunca percebi que ela não via uma casa, mas sim um ativo. Naquela época, em uma cidade como Sorocaba, a honra de uma família era seu bem mais precioso. Minhas amigas e vizinhas me paravam na rua para me parabenizar pelo filho que eu tinha. "Que sorte a sua, Helena", dizia a dona Lourdes, da padaria. "Meu filho mal me telefona, e o seu Ricardo vem toda semana da capital para cuidar de você. É um rapaz de ouro." Eu inflava o peito de orgulho. Cada elogio que ele recebia era como um afago no meu coração de mãe. Essa validação social me cegava completamente. Desconfiar do meu próprio filho seria uma ofensa não apenas a ele, mas a tudo que me ensinaram a vida inteira. A palavra de um filho era sagrada, e a imagem da viúva, amparada pelo herdeiro, era o retrato do sucesso. Familiar, um quadro que eu me esforçava para manter pendurado na parede, impecável. Meu desconhecimento sobre finanças era total, uma herança do tempo em que vivi com Roberto. Ele era um marido protetor, talvez até demais. "Meu amor, a sua única tarefa é cuidar da nossa felicidade. Deixa que com o dinheiro e os problemas eu me entendo", ele sempre dizia. E eu, confortavelmente, aceitei esse papel. Nunca preenchi um cheque, nunca paguei uma conta no banco. Meu mundo era o da casa, do afeto, do cuidado com a família. Quando Ricardo começou a usar as mesmas frases, com o mesmo tom protetor, pareceu-me natural e correto. "Mãe, a senhora não entende de juros, de inflação. Deixa que eu administro o patrimônio do pai, eu faço render para a senhora ter uma velhice tranquila." Para mim, aquilo não soava como um alerta, mas como a continuação do cuidado de Roberto através do nosso filho. Eu me lembrava com clareza de quando Ricardo era um menino de uns 10 anos. Um garoto maior na escola roubou o lanche dele, e ele chegou em casa chorando. Não pelo sanduíche perdido, mas pela injustiça. No dia seguinte, ele me disse que dividiu o lanche dele com outro colega que também ficava sempre sozinho. Meu coração de mãe se derreteu. Era esse menino que eu via quando olhava para o homem de 30 e poucos anos sentado à minha frente. O menino com um coração bom, que não suportava a injustiça e cuidava dos mais fracos. Essa memória era uma âncora que me prendia a uma imagem idealizada, impedindo-me de ver as sutis mudanças que o tempo, a ambição e talvez a influência de Patrícia estavam operando nele. Eu ainda via o menino do lanche, e não o homem que já calculava o valor da casa. Lembro-me de um domingo à tarde. Estávamos na cozinha e o telefone tocou. Era para Ricardo. Ele se afastou um pouco, mas pude ouvir a voz de Patrícia do outro lado da linha, um pouco mais alta e ansiosa que o normal. Ouvi palavras soltas como oportunidade única
imóvel na planta, e não podemos deixar esse dinheiro parado. Ricardo respondeu baixo, quase sibilando. Agora não, Patrícia, depois a gente conversa sobre isso. Ele desligou e, ao ver minha expressão curiosa, sorriu e disse: Não é nada, mãe. Coisa de trabalho, ela se empolga à toa. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Era meu filho, meu menino de ouro, falando de trabalho. A possibilidade de que o dinheiro parado do qual falavam era o meu, o legado do meu marido, nem sequer arranhou a superfície dos meus pensamentos. A vida em Sorocaba contribuía para essa minha bolha de segurança. Eu morava na mesma rua há mais de 30 anos. Conhecia cada vizinho pelo nome, sabia a que horas o padeiro passava, trocava receitas com a dona Elsa do outro lado da rua. Era uma vida previsível, calma, onde as tragédias pareciam pertencer apenas ao noticiário da televisão. A ideia de que uma traição, um golpe, pudesse acontecer ali, debaixo do meu teto, vindo da pessoa que mais amava, era tão absurda quanto imaginar o sol nascendo. No oeste, essa sensação de comunidade e segurança, que por um lado era um conforto, por outro, era uma venda nos meus olhos, que me deixava ainda mais vulnerável ao que estava por vir, pois o mal, para mim, era algo que acontecia com os outros, bem longe dali. Às vezes, na solidão do meu quarto, eu sentia uma pontada de algo que não sabia nomear. Uma vontade de aprender a dirigir o carro que Roberto deixou na garagem, ou de entender aquelas contas que Ricardo levava embora para resolver. Era um desejo fugaz de autonomia, de ter as rédeas da minha própria vida. Mas eu rapidamente sufocava esse sentimento com uma onda de culpa. Que ingratidão, Helena, eu pensava. Você tem um filho maravilhoso que faz tudo por você e fica aí com essas ideias tolas. Eu me convencia de que minha dependência era, na verdade, uma bênção, um sinal do amor dele por mim. Eu mesma me colocava de volta na gaiola dourada, podando qualquer instinto de sobrevivência que teimasse em brotar dentro de mim. A conversa que mudaria tudo começou numa tarde chuvosa de domingo, pouco antes de ele e Patrícia voltarem para São Paulo. Ricardo sentou-se ao meu lado no sofá, pegou minha mão e, com o tom mais carinhoso e sério que eu já tinha ouvido dele, começou a desenhar o futuro. Mãe, eu andei pensando muito. A senhora aqui sozinha, nesta casa enorme, e o dinheiro da herança do pai parado no banco, perdendo para a inflação. Eu, como seu filho, tenho o dever de cuidar do seu futuro. Pensei num plano para a gente multiplicar esse patrimônio, para a senhora viver como uma rainha, sem nunca mais se preocupar com nada. Ele falou com tanto cuidado, com tanto amor aparente, que meu coração se encheu de gratidão. Eu estava diante do meu anjo da guarda, mal sabendo que ele estava, na verdade, me oferecendo o fruto envenenado. Naquela tarde chuvosa, as palavras de Ricardo foram como a melodia de uma canção de ninar, acalmando todos os meus medos. Ele descreveu seu plano com um brilho nos olhos, usando termos que eu mal compreendia, como aplicações de alta rentabilidade e mercado de capitais, mas que na sua boca soavam como sinônimos de segurança e prosperidade. Ele não falou em vender a casa, mas em transformar um ativo imobilizado em capital líquido. Uma forma de libertar o dinheiro preso nas paredes para que ele pudesse trabalhar para mim. Pintou o quadro de um futuro onde eu viveria num apartamento moderno e prático, sem a preocupação de goteiras ou jardins para cuidar, recebendo uma renda mensal tão gorda que eu poderia viajar, comprar o que quisesse, viver como a rainha que, segundo ele, eu merecia ser. Era uma promessa de cuidado, um juramento de amor filial que me desarmou por completo. Patrícia, sentada ao lado dele, desempenhava seu papel com perfeição. A cada frase do marido, ela balançava a cabeça em concordância, com um sorriso que, pela primeira vez, me pareceu genuíno. A senhora merece, Helena. Já se sacrificou tanto a vida inteira, criando o Ricardo, cuidando da casa do meu sogro. Chegou a hora de inverter os papéis, de ser cuidada e paparicada. Ela disse, colocando a mão sobre a minha. Olhei para os dois, o casal jovem, bonito,
preocupado com o meu bem-estar, e senti uma onda de emoção tomar conta de mim. Eles eram a minha família, o meu futuro. Qualquer resquício de dúvida que pudesse existir foi varrido por aquela demonstração de união e afeto. Naquele momento, eles não eram apenas meu filho e minha nora. Eram meus guardiões, os arquitetos da minha felicidade vindoura, e eu seria uma tola ingrata se questionasse o plano deles. Com a voz embargada pela emoção, eu dei a minha bênção. Meu filho, eu disse, segurando o rosto dele entre as minhas mãos. Se você, que é um homem estudado e inteligente, acha que este é o melhor caminho, quem sou eu para duvidar? Eu confio em você mais do que confio em mim mesma. Vamos fazer exatamente como você planejou. Um alívio visível passou pelo rosto de Ricardo, que me abraçou com força. A senhora não vai se arrepender, mãe. Eu prometo. Ele sussurrou no meu ouvido. Naquele abraço, eu não senti o cheiro de perigo, apenas o perfume do amor e da responsabilidade. Eu estava entregando a ele a chave do meu passado, o testamento do meu marido, o teto que me abrigou por 30 anos, e em troca, eu acreditava piamente que estava recebendo a chave para um futuro de paz e segurança absolutas. As semanas seguintes passaram num borrão de atividades dolorosas e burocráticas. A visita do corretor, os estranhos caminhando pela minha casa, medindo paredes com o olhar. Depois, a ida ao cartório. Lembro-me da sala fria, do cheiro de papel velho e da voz monótona do tabelião lendo os termos da venda. Minha mão tremia um pouco ao segurar a caneta para assinar o documento que transformava meu lar numa mercadoria. Olhei para Ricardo, que estava ao meu lado, e ele me deu um sorriso tão calmo e seguro que minha tremedeira passou. Assinei. Assinei a venda da casa, e dias depois, a venda do Opala de Roberto que ficava na garagem. Todo o resultado, uma quantia que me parecia astronômica, foi depositado diretamente na conta dele, que agora seria o gestor de todo o meu patrimônio. A cada assinatura, eu sentia que estava me desfazendo de um pedaço de mim, mas me consolava pensando que era um sacrifício necessário. Empacotar uma vida inteira é uma das tarefas mais melancólicas que existem. Cada objeto trazia uma enxurrada de lembranças. O álbum de fotografias do casamento, as primeiras roupinhas de Ricardo, a coleção de bibelôs que Roberto me trazia de cada viagem a trabalho. Tive que escolher o que levar para o pequeno apartamento alugado e o que deixar para trás, para ser doado ou vendido. Chorei escondido no banheiro algumas vezes, abraçada a uma toalha de rosto que ainda tinha o cheiro do meu marido. Em alguns momentos, uma voz fraca no fundo da minha mente sussurrava: Helena, o que você está fazendo? Mas eu a silenciava com o mantra que Ricardo me ensinou. É por um bem maior. É para um futuro melhor. Eu estava trocando as paredes cheias de passado por uma promessa de futuro. O apartamento para onde me mudei era, como Ricardo descreveu, prático. Era também pequeno, impessoal e tinha um cheiro de tinta fresca que não conseguia esconder a ausência de vida. Da minha nova janela, eu não via mais o meu jardim, mas sim a parede de tijolos do prédio vizinho. Tentei arrumar meus poucos pertences. O porta-retrato de Roberto na mesinha de cabeceira, a imagem de Nossa Senhora na parede da sala, mas tudo parecia fora de lugar. Ricardo foi incansável, ajudou a montar os móveis, instalou o telefone e a televisão, sempre com um otimismo contagiante. Olha que maravilha, mãe! Sem quintal para varrer, sem goteira para se preocupar. Agora é só relaxar e curtir a vida, ele dizia, me distraindo da sensação de perda que teimava em apertar meu peito. A palavra alugado ecoava na minha cabeça, mas ele garantia que era temporário. No primeiro mês, tudo correu exatamente como o prometido, o que serviu para aniquilar qualquer resquício de apreensão que eu ainda nutria. No dia combinado, Ricardo depositou na minha nova conta uma quantia generosa, mais do que eu precisava para pagar o aluguel e as despesas, com uma boa sobra para meus caprichos. Senti-me boba por ter duvidado, mesmo que por um instante. Liguei para minha irmã, Lúcia, e para minhas amigas.
contando as novidades. Vocês nem imaginam como o meu Ricardo está cuidando bem de mim. Vendeu a casa e está aplicando o dinheiro. Me manda uma mesada de rainha, eu dizia, com a voz cheia de orgulho e felicidade. A primeira rachadura na minha vida tinha se aberto. A base sobre a qual eu me equilibrava tinha sido removida, mas eu, no topo da minha nova e frágil estrutura, sentia-me mais segura do que nunca. A armadilha estava perfeitamente montada. Os primeiros meses naquele apartamento seguiram o roteiro perfeito que Ricardo havia escrito. A mesada caía na conta pontualmente, e o valor era mais que suficiente para me manter confortável. Eu até me permitia pequenos luxos, como comprar flores para a sala ou ir ao cinema no meio da tarde, coisas que eu raramente fazia. Contudo, a novidade de uma vida prática logo se desgastou, dando lugar a uma solidão que o barulho da televisão não conseguia preencher. O apartamento, que no início parecia moderno, agora se revelava apenas pequeno e sem alma. As paredes finas me traziam os sons da vida dos vizinhos, enquanto a minha própria vida parecia estar em suspenso, num silêncio que era diferente do luto. Era um silêncio de vazio, de despropósito, de espera por algo que eu nem sabia o que era. A primeira falha no mecanismo de relojoaria do meu filho aconteceu no 4º mês. A mesada atrasou 2 dias. Quando telefonei, ele atendeu ofegante, apressado. Mãe, me desculpe, foi uma correria maluca no banco, nem vi o tempo passar. Já estou resolvendo. O dinheiro entra amanhã sem falta. A desculpa era tão plausível e o pedido de perdão tão sincero que eu me senti mal por ter me preocupado. No dia seguinte, o dinheiro estava lá, como ele prometeu. Eu respirei aliviada, repreendendo a mim mesma por minha impaciência. Era a primeira vez, um pequeno deslize na sua armadura de perfeição, mas eu o poli até que brilhasse novamente, me recusando a enxergar a pequena fissura que havia se formado bem ali, diante dos meus olhos. Com o tempo, as ligações dele foram se espaçando. O telefonema diário, que era meu bálsamo, virou uma ligação a cada 2, 3 dias. Depois, 2 vezes por semana. Ele estava sempre ocupado, no meio de uma reunião importante, prestes a fechar um grande negócio. Mãe, o mercado financeiro não para. É uma loucura, ele explicava, com a voz de um homem importante e sobrecarregado. Eu, que sempre o quis ver crescer, me sentia orgulhosa e, ao mesmo tempo, um pouco culpada por tomar seu tempo precioso. Então, eu comecei a encurtar nossas conversas, a não contar mais os detalhes do meu dia para não atrapalhar. Eu estava aos poucos me tornando uma nota de rodapé na agenda lotada do meu próprio filho, e o parabenizava por isso. Então, a mesada diminuiu pela primeira vez. Não era um corte drástico, mas era perceptível. Quando questionei, com todo o cuidado para não parecer que estava cobrando, a resposta veio pronta, ensaiada. Mãe, o mercado deu uma oscilada forte este mês. Para proteger o valor principal do nosso investimento, eu precisei fazer um pequeno ajuste no repasse. É uma estratégia de contenção, totalmente normal. Fique tranquila que no próximo mês a gente compensa isso. As palavras nosso investimento me tranquilizaram. Ele ainda me incluía. Ainda estávamos juntos nisso. Eu não entendia de estratégia de contenção, mas confiava em quem entendia. Aceitei a explicação sem questionar, como aceitei todas as outras, sem perceber que cada justificativa era mais uma pá de terra sendo jogada sobre a minha autonomia. Certo dia, encontrei Dona Elza, minha antiga vizinha de Sorocaba, no centro da cidade. Ela me abraçou com carinho e perguntou por que eu não aparecia mais para um café. Estamos com saudades de você, Helena. Quando vem nos visitar? Senti meu rosto esquentar. Como explicar que eu dependia de uma carona ou de um ônibus para ir até a rua que foi minha por 30 anos? Como admitir que eu não tinha mais o meu carro? A vergonha me engasgou. Ah, Elza, a vida em São Paulo com o Ricardo é tão corrida, você sabe. Mas eu vou aparecer. Prometo. Menti, com um sorriso amarelo. Foi a primeira vez que menti para uma amiga, e a mentira deixou um gosto amargo na minha boca. Eu não estava protegendo meu filho,
Estava construindo uma gaiola de orgulho e vergonha ao meu redor. As ligações passaram a ser cada vez mais interceptadas por Patrícia. Quando eu ligava, era a voz dela que atendia, sempre com um tom de enfado, como se minha chamada fosse uma interrupção inoportuna. Alô? Ah, é a senhora Helena. O Ricardo está numa chamada internacional? Não pode falar agora. Ele retorna depois, está bem? O depois, no entanto, começou a se estender por dias. Às vezes, ele simplesmente não retornava, e eu precisava ligar de novo, passando pelo mesmo filtro de impaciência da minha nora. Eu sentia que estava me tornando um incômodo, uma pedinte. Aquela sensação de ser a rainha da família estava se desfazendo rapidamente, dando lugar à humilhante percepção de que eu era apenas um fardo, uma obrigação mensal na vida do casal. A primeira providência prática que tomei foi cortar a compra que fazia no açougue toda sexta-feira. Aquele pedaço de filé mignon, que era meu pequeno luxo semanal, de repente pareceu um desperdício. É mais saudável comer menos carne vermelha, eu dizia para mim mesma, me enganando. Comecei a frequentar a feira só no horário da xepa, buscando os legumes mais baratos. Eu não via isso como uma necessidade, mas como um ato de sabedoria financeira, uma forma de ajudar Ricardo a fazer o dinheiro, render mais. Eu era cúmplice da minha própria decadência, tecendo desculpas para a realidade que se desenhava. Pela primeira vez na minha vida, o dinheiro estava se tornando uma preocupação real, constante e solitária. Os atrasos nos pagamentos se tornaram a regra, não a exceção. A mesada, que já era menor, agora caía na conta com uma semana, às vezes 10 dias de atraso. As desculpas de Ricardo se tornaram mais vagas e repetitivas. A bolsa de valores em queda, um investimento de longo prazo, que não pode ser mexido agora. A economia do país está instável, mãe. Eu ouvia tudo em silêncio, o coração apertado de ansiedade, olhando para o aviso de aluguel que já havia vencido. Aquele pedaço de papel na porta da geladeira era um lembrete constante da minha fragilidade, da minha total dependência de um homem que parecia cada vez mais distante e indiferente à minha angústia. A vergonha me isolou completamente. Evitava ir a Sorocaba para não ter que mentir mais. Quando alguma amiga ligava, eu inventava viagens, compromissos, dizia que estava aproveitando a vida na capital, que Ricardo e Patrícia me levavam para passear. Cada palavra era uma facada na minha consciência. Eu sustentava a imagem de um filho perfeito e de uma mãe bem cuidada, enquanto a realidade era que eu passava os dias contando moedas e temendo a próxima conta a chegar. Meu orgulho me impedia de pedir ajuda, e minha negação me impedia de enxergar a verdade. Eu estava presa entre a imagem que queria projetar e a realidade que me consumia em silêncio. Minha vida se encheu de pequenos e humilhantes segredos. Comecei a guardar as sobras de sabonete para fazer uma bola maior e não precisar comprar um novo. Passei a controlar o tempo do banho para economizar na conta de luz. O café, antes forte e aromático, agora era uma água rala e amarronzada. Eram ajustes invisíveis para o mundo, mas que pesavam 1 tonelada na minha alma. Cada um desses atos era uma confissão silenciosa do meu fracasso, da minha ingenuidade. Eu, Helena, que sempre tive uma casa farta e uma vida digna, agora me via reduzida a artimanhas para fazer o pouco dinheiro esticar até o fim do mês, algo que eu jamais imaginei ser possível. Foi então que a costura, uma velha habilidade dos tempos de moça, ressurgiu como uma tábua de salvação. Uma vizinha do prédio comentou que precisava fazer a barra de umas calças, e eu me ofereci, quase num sussurro. Ela gostou do meu trabalho e me indicou para outra pessoa. Logo, eu tinha uma pequena clientela secreta no condomínio. Eu costurava à noite, na mesa da cozinha, com o barulho da máquina se misturando ao som da televisão. O dinheiro que eu ganhava era pouco, mas era meu. Eu o guardava numa antiga lata de biscoitos, no fundo do guarda-roupa. Aquele dinheiro era, ao mesmo tempo, a prova da minha humilhação
e o primeiro sopro de dignidade que eu sentia em muito tempo. Um dia, tomei coragem e confrontei Ricardo pelo telefone, minha voz tremendo um pouco. Meu filho, eu estou preocupada. O aluguel atrasou de novo, e o dinheiro mal deu para o supermercado. Esse investimento seu, tem certeza que foi uma boa ideia? O silêncio do outro lado da linha foi longo e gelado. E então, pela primeira vez, ele não foi carinhoso. Sua voz veio ríspida, cheia de uma irritação que me assustou. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora acha o quê? Que eu peguei o seu dinheiro e sumi? Eu estou aqui, me matando de trabalhar, lidando com uma pressão que a senhora nem imagina, e ainda tenho que ouvir reclamação? Tenha um pouco de confiança em mim. As palavras dele me atingiram como um tapa. Senti-me culpada, ingrata. Pedi desculpas imediatamente, gaguejando. E ele, sentindo que havia vencido, suavizou a voz e encerrou a chamada. A semente da suspeita real, aquela que não podia mais ser ignorada, foi plantada por acaso. Eu estava voltando do centro e peguei um jornal que alguém havia deixado no banco do ônibus. Folheando sem interesse, meus olhos pararam numa foto da coluna social de São Paulo. Lá estavam eles, Ricardo e Patrícia, sorrindo, abraçados numa festa de gala. Ele, de smoking. Ela com um vestido brilhante e joias que eu nunca tinha visto. A legenda dizia algo sobre o sucesso do evento e mencionava que o casal acabara de retornar de uma temporada de descanso na Itália. Itália. A palavra ecoou na minha cabeça, chocando-se violentamente com as desculpas de mercado em baixa e economia instável que ele me dava. Na ligação seguinte, mencionei a foto, tentando soar casual. Vi que vocês viajaram, meu filho. Que bom. Foi para descansar um pouco? Ele riu, um riso forçado que não me enganou mais. Ah, aquilo, mãe. A senhora sabe como é a vida social da Patrícia. Eram compromissos de trabalho, um networking importante. A gente precisa manter as aparências nesse meio, entende? Fomos e voltamos, nem deu para aproveitar. Foi puro trabalho. A mentira era tão lisa, tão bem construída, que me deu náuseas. A imagem do menino que dividia o lanche na escola se quebrou em 1000 pedaços naquele instante. No lugar dele, surgiu um homem que viajava para a Europa enquanto a mãe contava moedas para comprar pão. Minha vida dupla se intensificou. Para minhas amigas, eu descrevia com detalhes os restaurantes chiques que Patrícia e Ricardo supostamente me levavam. As lojas caras. A vida de luxo na capital. Sustentar essa farsa era exaustivo. Cada mentira exigia outra para se sustentar, criando uma teia complexa da qual eu não sabia como escapar. Sentia-me uma atriz num palco vazio, representando um papel para uma plateia imaginária, enquanto nos bastidores, a Helena real se afundava em dívidas e solidão. A transformação interna se acelerava. A tristeza estava dando lugar a uma raiva fria, silenciosa, que crescia no fundo do meu peito. Os anos foram passando assim, entre 1995 e o início dos anos 2000. O que antes era uma crise, virou uma rotina miserável. A mesada, quando vinha, era uma esmola, uma quantia irrisória que mal cobria o aluguel. As ligações se tornaram um evento raro, um telefonema protocolar no meu aniversário e no Natal. Sempre rápido, sempre superficial. Minha vida encolheu até caber nas 4 paredes daquele apartamento, entre o zumbido da máquina de costura e o tic-tac do relógio. A esperança de uma velhice tranquila havia se transformado na certeza de uma solidão amarga, administrada pelo filho que eu amava. Numa noite, senti uma dor forte no peito e uma falta de ar terrível. O pânico me tomou. Eu precisava ir a um médico, talvez a um hospital. Mas a primeira coisa que pensei não foi na minha saúde, mas no dinheiro. Como eu pagaria por uma consulta? Um exame? A ideia de ter que ligar para Ricardo, de me humilhar mais uma vez por uma necessidade básica, era mais dolorosa que a própria dor física. Acabei tomando um chá e rezando. No dia seguinte, usei o dinheiro da lata de biscoitos para pagar uma consulta num médico particular.
Aquele foi um momento de clareza terrível. Eu havia perdido não só meu patrimônio, mas minha dignidade, o direito básico de cuidar de mim mesma. Comecei a olhar para o porta-retrato de Roberto com uma dor diferente. Não era mais só saudade, era vergonha. Eu sentia que havia falhado com ele, que tinha sido fraca, tola, e que havia permitido que o trabalho de uma vida inteira dele fosse transformado em pó. Me perdoe, meu amor. Eu sussurrava para a foto. Eu não soube cuidar do que você nos deixou. Eu não soube cuidar de mim. Essa culpa era um fardo a mais, uma camada extra de sofrimento que me fazia sentir pequena e indigna do amor e da confiança que ele sempre depositou em mim. Eu havia traído a memória dele ao confiar cegamente no nosso filho. Numa tentativa desesperada de retomar algum controle, comecei a frequentar a biblioteca pública do bairro. Sentava-me num canto e lia a seção de economia dos jornais. Eu não entendia metade das palavras, dos gráficos, daquelas análises complicadas sobre juros e ações. Mas eu lia mesmo assim. Eu decorava termos como liquidez, inflação, taxa Selic. Era um esforço patético, eu sei, mas era a minha forma de lutar. Era um jeito de tentar armar meu espírito, de não ser mais a mulher completamente ignorante que assinou aqueles papéis anos atrás. O conhecimento não me trazia dinheiro, mas me dava uma pequena e frágil sensação de poder. A paralisia do medo era minha companheira constante. Várias vezes, sentei-me à mesa da cozinha com papel e caneta, determinada a escrever uma carta para Ricardo. Começava com raiva, despejando toda a minha mágoa, as minhas perguntas, as minhas acusações. Como você pôde? Eu escrevia. O que você fez com o dinheiro do seu pai? O que você fez comigo? Mas eu nunca terminava. As mãos tremiam, o medo me sufocava. E se ele rompesse comigo de vez? E se aquela esmola que ele mandava parasse completamente? O que seria de mim? O medo de ficar totalmente à deriva, sem nem mesmo aquele fio podre de conexão, era maior que a minha raiva. Rasgava o papel e chorava de frustração e impotência. A estocada final na minha já combalida esperança veio de Patrícia. O aluguel estava muito atrasado, e eu, desesperada, liguei para o celular de Ricardo várias vezes, até que ela atendeu, com a voz carregada de fúria. Helena, será que a senhora não entende que o Ricardo está ocupado? Já dissemos que o mercado está péssimo. Em vez de ficar reclamando o tempo todo, a senhora devia ser um pouco mais grata pela ajuda que ainda recebe. Tem muita mãe por aí que não ganha nem 1/3 disso. Desligou na minha cara. Grata. A palavra zumbiu nos meus ouvidos. Eu deveria ser grata por ter sido roubada, por viver de costura e sobras, por ter entregado meu futuro em troca de humilhação. Aquele insulto acendeu algo em mim. A tristeza e o medo começaram a se transformar em uma brasa de raiva que eu não sentia há anos. Não era uma raiva explosiva, mas uma fúria fria, determinada. Eu estava cansada de chorar, de temer, de mentir. O senhorio, um homem bom chamado Seu Osvaldo, bateu à minha porta naquela mesma semana. Com os olhos baixos, ele me disse que não podia mais esperar, que se o pagamento dos 3 meses atrasados não fosse feito até o fim do mês, ele teria que entrar com o pedido de despejo. Olhei para o aviso que ele me entregou, o papel branco e frio com palavras legais e ameaçadoras. A ameaça final. O prazo se esgotou. O dinheiro não apareceu. A notificação oficial de despejo chegou pelo correio. Um documento com um carimbo da justiça que parecia selar o meu destino. Sentei-me no sofá da pequena sala segurando aquele papel. O medo estava lá, um nó gelado no estômago. Mas havia algo mais. Uma estranha calma, uma clareza. Eu havia chegado ao fundo do poço. Não havia mais para onde cair. Eu tinha perdido a casa, o dinheiro, o respeito do meu filho, e agora estava prestes a perder o teto sobre a minha cabeça. A mulher frágil e chorosa que morava em mim finalmente se calou. No silêncio que se seguiu, outra voz, uma que eu não ouvia há muito tempo, começou a falar. Era a voz da sobrevivência. A transformação estava completa.
Eu era um animal encurralado. E um animal encurralado não tem mais nada a perder. Com a ordem de despejo nas mãos, eu não chorei. As lágrimas, que tinham sido minhas companheiras por tantos anos, simplesmente secaram. No lugar delas, nasceu uma frieza que eu não reconhecia. Era a clareza cortante de quem não tem mais nada a perder. A Helena frágil, que pedia desculpas por cobrar o que era seu, morreu naquela tarde. Levantei-me do sofá, fui até o quarto e arrumei uma pequena bolsa com uma troca de roupa, os documentos da venda da casa e a lata de biscoitos com o meu suado dinheiro da costura. Pela última vez, disquei o número de Ricardo. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Foi a confirmação que eu precisava. Não havia mais diálogo a ser buscado. Havia apenas uma ação a ser tomada. Saí do apartamento, tranquei a porta e caminhei em direção à rodoviária, sem olhar para trás. A viagem de ônibus para São Paulo foi um borrão de luzes e asfalto. A cidade, que eu sempre vira como o palco do sucesso do meu filho, agora me parecia um monstro de concreto e indiferença. Um labirinto onde ele havia se escondido de mim. Eu não me sentia pequena ou assustada. A raiva era um combustível que me mantinha aquecida, que afastava o medo. Cada quilômetro vencido era um passo para longe da mulher paralisada que eu tinha sido, e um passo em direção à mulher que eu precisava me tornar. Eu não ia para São Paulo como uma mãe em busca do filho, mas como uma credora indo cobrar uma dívida que não era feita de dinheiro, mas de dignidade, respeito e verdade. A missão havia começado. Cheguei ao endereço que eu tinha, o primeiro prédio para onde me mudei, e senti o primeiro soco no estômago. O porteiro era um rapaz novo que nunca tinha me visto. Dona Helena? Não, senhora. O doutor Ricardo se mudou daqui já faz mais de 1 ano. Não deixou novo endereço. Fiquei parada na calçada, sentindo o chão sumir. Por um instante. Ele tinha se movido, cortado o último laço físico com o passado, e nem sequer havia me avisado. Aquele endereço, que para mim ainda era uma referência, para ele já era uma memória descartada. Por um momento, a solidão ameaçou me engolir. Mas então, a raiva voltou, mais forte, e me manteve de pé. Ele podia correr, mas a cidade não era grande o suficiente para ele se esconder para sempre. Foi a piedade de uma estranha que me deu a próxima pista. Uma senhora de cabelos brancos que passeava com um cachorrinho me reconheceu. A senhora não é a dona Helena, mãe do Ricardo? Era Clara, uma antiga vizinha do 5º andar. Ela me olhou de cima a baixo, viu a pequena bolsa, a expressão perdida, e seu rosto se encheu de compaixão. Minha filha, o que faz aqui? Eles se mudaram há tempos. Subiram muito na vida, sabe? Ela me contou que eles agora moravam num condomínio de luxo no Morumbi, um lugar de gente muito rica. Anotou o endereço num pedaço de papel de pão que tirou da bolsa. Vá com Deus, minha querida, ela disse. Aquele pedaço de papel amassado era o mapa para o coração do império que meu filho construiu sobre as minhas ruínas. A viagem de ônibus até o Morumbi foi como cruzar para outro país. Os prédios simples deram lugar a muros altíssimos, com cercas elétricas e guaritas blindadas. O condomínio de Ricardo era uma fortaleza, um palácio moderno e impessoal. Cada tijolo, cada janela de vidro espelhado, parecia gritar para mim a verdade do meu despojo. Foi, com meu dinheiro, com a venda da minha casa, com a herança do meu marido, que ele havia erguido aquele monumento à sua própria vaidade. Caminhei até a portaria, o coração batendo forte, não de medo, mas de uma fúria justa. Eu estava diante do cofre, e eu tinha a combinação. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, deixa um comentário para mim. Eu leio cada palavra com muito carinho, e saber que não estou sozinha me dá força. Anunciei meu nome ao porteiro através do interfone, com a voz firme. Helena Santos Oliveira. Eu vim falar com meu filho, Ricardo Oliveira. O homem, uniformizado e profissional, pediu que eu aguardasse. Foram alguns minutos de silêncio, e então a voz dele voltou, agora hesitante, embaraçada. Dona Helena, com todo respeito, o seu Ricardo deixou uma ordem expressa na portaria.
Ele disse que a senhora tem alguns problemas. Problemas de saúde mental e que vive perseguindo a família dele. Ele pediu para, caso a senhora aparecesse, nós não permitirmos a entrada. As palavras me atingiram com a força de uma violência física, mas não me derrubaram. Elas foram a bala de misericórdia na imagem da mãe que ainda amava o filho. Naquele instante, na calçada daquele condomínio de luxo, a Helena frágil, a viúva ingênua, a mãe que chorava escondido, morreu. A dor foi tão profunda, tão absoluta, que se transformou em outra coisa. Virou gelo, virou aço. Eu olhei para a guarita blindada, para o luxo que me era negado, para a mentira cruel que meu filho usou para me descartar como lixo, e uma calma assustadora tomou conta de mim. Não haveria escândalo. Não haveria gritos nem lágrimas. A minha guerra não seria travada ali, no território dele, com as armas da emoção. Seria em outro campo de batalha, com as armas da lei. Dei meia volta, com a postura mais ereta que eu já tive na vida, e caminhei para longe. A retirada não era uma rendição, era o início do contra-ataque. Minhas pernas me levaram por instinto até a delegacia de polícia, mais próxima. Cada passo era firme, determinado. Eu já não era uma mãe traída. Era uma cidadã buscando seus direitos. A vergonha havia se dissipado, substituída por um senso de propósito que eu não sentia há décadas. Eu segurava a notificação de despejo dentro da bolsa como se fosse uma arma carregada. Ela era a prova material, o ponto final na narrativa de mentiras que ele construiu. Eu ia usar a verdade nua e crua, para derrubar o castelo de cartas que ele ergueu com a minha vida e não me importava se no processo o sobrenome que compartilhávamos virasse lama. Dentro da delegacia, o ambiente era frio e burocrático, mas eu me senti mais acolhida ali do que na porta da casa do meu filho. Sentei-me diante do escrivão, um homem de meia idade com um olhar cansado, e contei minha história. Minha voz não falhou, não tremeu. Falei da venda da casa, do dinheiro entregue, das promessas, da mesada que sumiu, da humilhação, do despejo e, por fim, da acusação de que eu era louca. Apresentei os documentos que tinha. Ele me ouviu com atenção, e pela primeira vez em anos, vi no olhar de um estranho o reconhecimento da minha dor. Registrei um boletim de ocorrência por apropriação indébita e abandono de incapaz. Ao assinar meu nome, senti o peso de 7 anos de silêncio finalmente começar a sair das minhas costas. A reação foi mais rápida do que eu imaginava. A máquina da lei, mesmo que lenta, se move. Uma intimação foi enviada para o endereço de luxo. Não demorou nem 2 dias para o meu telefone tocar. Era ele. A voz não era mais a do homem de negócios apressado ou do filho irritado. Era a voz de um animal acuado, cheia de pânico. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez? Que história é essa na delegacia? A senhora ficou completamente louca. Retira essa queixa agora mesmo, mãe. Isso vai destruir a minha vida. A gente pode conversar. A gente resolve. A inversão de poder foi total. O homem que me chamou de louca agora me implorava por misericórdia. Mas a misericórdia, em mim, havia se esgotado. O confronto aconteceu dias depois. Ele apareceu, não no meu apartamento, mas no escritório de um advogado. Estava pálido, com olheiras profundas. Patrícia não estava com ele. Soube depois que, ao primeiro sinal do escândalo, ela arrumou as malas e o abandonou, protegendo a si mesma e o que podia do naufrágio. Ricardo tentou de tudo. Culpou a esposa, a crise econômica, os sócios que o enganaram, o diabo. Ele chorou, se ajoelhou, me pediu perdão. Prometeu devolver o dinheiro, prometeu cuidar de mim. Mas eu olhava para aquela figura desmoronada e não via meu filho. Via apenas um homem fraco, um ladrão patético que, confrontado com as consequências, tentava desesperadamente salvar a própria pele. Eu não sentia raiva, nem amor. Apenas uma pena imensa, vasta e vazia como o buraco que ele havia deixado no meu peito. O processo judicial foi uma via crucis, uma jornada longa e dolorosa que se arrastou por anos. Cada audiência, cada depoimento,
Era uma nova oportunidade de reviver a humilhação, de expor as feridas da minha alma a um público de estranhos. Ricardo, sem a proteção da arrogância, era uma figura patética no tribunal. A notícia do processo se espalhou como fogo em palha seca no seu círculo social e profissional. A vergonha pública foi, talvez, uma punição mais severa do que qualquer sentença que um juiz pudesse dar. Ele perdeu o emprego, os amigos influentes, o status. A verdade, quando finalmente vem à tona, é uma força implacável. Eu não sentia prazer em sua desgraça, apenas um cansaço profundo. O cansaço de quem lutou uma guerra que nunca quis começar. No fim, eu não recuperei tudo. Grande parte do dinheiro que Roberto deixou havia se dissolvido em viagens para a Europa, carros de luxo e na vida faustosa que meu filho e minha nora levaram às minhas custas. Mas o acordo judicial me garantiu o suficiente. O suficiente para voltar para Sorocaba e, com o coração apertado de um misto de tristeza e alívio, comprar esta casinha. É pequena, muito mais modesta que a minha antiga. Mas cada tijolo dela foi pago com o dinheiro da minha dignidade reconquistada. No dia em que assinei a escritura, desta vez em meu nome e de mais ninguém, eu não senti alegria. Senti paz. Era o ponto final de um capítulo e o começo de uma vida onde as chaves pertenciam unicamente a mim. Hoje, aos 82 anos, minha vida é simples e sou eu quem dita o seu ritmo. Cuido do meu pequeno jardim, converso com as vizinhas no portão, faço minhas compras na feira e pago minhas próprias contas, uma a uma, com um orgulho que só quem já perdeu tudo pode entender. Esta casa não tem o silêncio do vazio, como tinha o apartamento, mas a tranquilidade da escolha. É a minha fortaleza, meu refúgio. As pessoas podem me ver como uma velhinha solitária, mas a verdade é que nunca me senti tão em minha própria companhia. Aprendi a ser minha melhor amiga, minha protetora, minha provedora. Reconquistei não uma casa, mas a mim mesma, e essa é a única propriedade que realmente importa. Anos depois do escândalo ter assentado, Ricardo tentou uma reaproximação. Recebi uma carta, com a caligrafia que eu conhecia desde a infância, cheia de palavras de arrependimento. Ele estava quebrado, moral e financeiramente. Pedia perdão. Dizia que era um homem diferente. Li a carta com o coração sereno. Respondi com um telefonema curto e educado. Eu o perdoei. Não por ele, mas por mim. O perdão era o último grilhão que me prendia àquele passado. E eu precisava me libertar. Mas perdoar é uma coisa, confiar novamente é outra. O vaso de cristal da confiança, uma vez quebrado, pode até ter seus cacos colados, mas ele nunca mais será seguro para conter a água pura do amor. Nossa relação hoje se resume a isso. Um telefonema polido no Dia das Mães e outro no Natal. A conversa é sempre superficial, cuidadosa. Como vai a saúde, mãe? Estou bem, meu filho. E você? Falamos do tempo, de trivialidades. As palavras importantes, aquelas que poderiam ferir, ficam presas na garganta, num espaço de silêncio e mágoa que o tempo não conseguiu apagar. Eu o amo, pois o amor de uma mãe talvez seja uma condição da alma, um órgão vital que não se pode remover. Mas é um amor fantasma, uma dor crônica por alguém que existiu e que eu perdi para sempre, muito antes de ele morrer de verdade. É o amor que se sente por uma lembrança muito querida e dolorosa. Eu perdi o dinheiro que meu marido suou a vida inteira para me deixar. Mas hoje eu entendo que dinheiro é só papel pintado. Ele vai e vem. A perda real, a dor que ainda me visita nas noites mais longas, foi a de ter que matar o meu próprio filho dentro do meu coração para que eu mesma pudesse sobreviver. Foi um parto às avessas, um ato de amputação da alma. Tive que olhar para o rosto do menino que amamentei e decidir conscientemente que ele era uma ameaça à minha existência. E essa escolha, por mais necessária que tenha sido, deixa uma cicatriz que nenhum tempo, nenhuma paz reconquistada é capaz de apagar por completo. É o luto eterno por um filho que ainda respira. Precisei ser jogada no fundo do poço,
traída da forma mais covarde e humilhante, para finalmente descobrir que a única pessoa que tinha o poder de me salvar era eu mesma. Eu passei a vida inteira esperando a proteção de um marido, depois de um filho. Coloquei minha felicidade e minha segurança nas mãos de outros, acreditando que isso era amor, que isso era o correto. A vida, com sua brutalidade, me ensinou a lição da forma mais dura. A nossa força não está na proteção que recebemos, mas na capacidade que temos de nos proteger. A traição de Ricardo, no fim das contas, foi o presente envenenado que me forçou a encontrar uma Helena que eu nem sabia que existia. Forte, independente e, finalmente, livre. Por isso, minhas filhas, minhas netas e todas as mulheres que me ouvem agora, eu deixo a minha única herança, a única sabedoria que a vida me deu. Amem seus filhos com toda a força da sua alma. Dediquem-se a eles, celebrem suas vitórias. Mas, pelo amor que vocês têm a si mesmas, nunca, jamais, entreguem a eles a chave da sua independência e da sua dignidade. O nosso valor não está no amor incondicional que damos, mas no respeito inegociável que exigimos em troca. A independência de uma mulher é seu chão, sua casa, seu verdadeiro patrimônio. E isso, minhas queridas, isso nem o amor mais profundo de uma mãe pode ou deve negociar.